Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar o futuro da resistência. Por que o Bitcoin pode ser mais poderoso que um protesto? Comigo tenho ele, Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, mais uma vez. Vamos discutir o que eu falo todo dia, ninguém me ouve. Espero que agora entendam. É verdade, cara. Eu sempre vejo posts seus sobre isso, sempre dou like, sempre tento compartilhar, mas são posts que infelizmente ainda dão pouco engajamento, porque as pessoas Ah, ainda não perceberam a importância disso, né? é muito comum, né? Sempre que eu respondo e eu falo sobre isso, né? Como que a resistência do cidadão, do indivíduo, ela não necessita de protesto, ela não necessita do vamos para a rua, ela não necessita de violência. Ela só precisa de você entender como usar o Bitcoin. As pessoas elas não entendem. Elas ficam na dúvida. Você é retardado? Como assim que Bitcoin vai salvar isso e aquilo, entendeu? Então, assim, é difícil, mas vamos explicar. Então vamos lá. É, a gente a gente foi condicionado ao longo da história humana que protestos são importantes, pois eles mostram uma reivindicação geralmente legítima da população em torno de algo ilegítimo feito pelos governantes, né? Ah, e acho que aí já entra um grande problema, porque só esta afirmação ela já parte de uma série de pressupostos errados, né? Ela parte do pressuposto da necessidade de existir um governo. Ela parte do pressuposto desse governo ter poder de tomada de decisão sobre indivíduos pacíficos, de usar coerção e precisar de um protesto para que a mensagem e o anseio desse povo chegue até o seu governante, para que os governantes, assim, tomem alguma providência em relação a isso, né? Para quem já tem uns cabelos brancos, viu isso acontecer em 92 com Fernando Collor, né? Para quem tem menos cabelo branco, viu isso acontecer em 2016 com a Dilma, né? No Brasil, viu esses processos acontecerem, né? Quem está em Portugal aqui já está vendo o segundo parlamento ser dissolvido em 2 anos, 2, 3 anos, né? Então, esse anseio do povo é feito a partir de protestos, dessa sinalização, e aí a mídia, a cobertura midiática, ah, e aí começa-se a pergunta, será que efetivamente protestos mudam alguma coisa, né? Porque a gente percebe que ao longo do tempo, talvez apenas diminua o ímpeto e a velocidade com que o socialismo avança, por assim dizer, mas não que você consegue frear ele, né? Tive uma discussão com a Cecília em intervalos de treino. Ela, não, mas, poxa, veja bem, acho que as pessoas deviam estar conscientes e serem conscientes por si própria que a liberdade é algo importante, então o povo deveria ser todo consciente disso e lutar por isso. Eu falei, linda frase, né? Mas os Estados Unidos em 10 gerações arrebentou com tudo isso. As pessoas deixaram de ter essa consciência e virou o maior estado do mundo, né? Então é nessas horas que a gente começa a pensar como a gente tem que focar no indivíduo, né? Na menor minoria e dar a ele a soberania e controle sobre a vida dele. E aí, assim, entra o problema. Será que
o protesto, que é a união de pessoas com aquele objetivo, realmente tem algum poder ao longo do tempo, né? E aí, para mim, é o grande não, né? Como você vê isso, Felipe? Cara, eu tenho os pontos de vista um pouco fortes acerca disso. Eu já falei isso aqui no podcast, em outros episódios, mas eu acho que se, tipo assim, o protesto ele reflete uma insatisfação, fato, é muitas das vezes é a única coisa que aquela pessoa que está lá protestando consegue ver como solução para resolver um problema, beleza. Só que muito dificilmente ele traz resultado. As pessoas elas acham, né, que eu vou protestar, o político vai sentir a pressão e ele vai ver que o povo está insatisfeito. Cara, para, para. A gente tem que botar o pezinho no chão e ver que na realidade não é assim. O protesto ele não resolve as coisas como a gente imagina que resolve. É um desconhecimento muito grande de como que a política funciona, de como que o sistema funciona, você achar que alguma decisão foi tomada por conta de protesto, por conta de você mostrar insatisfação. Não é, não é assim que funciona. Então, assim, É, para eu, mim, eu, ah, eu, eu vi a cobertura da Praça da Paz Celestial. Eu vi tanques passando em cima de indivíduos, cara. É um é, negócio, assim, de ter visto na televisão. Eu era pequeno, pô. Imagina, você é criança vendo tanques passando por cima de pessoas que estão lá querendo que a vontade dela seja ouvida. Não estamos nem falando em sim, resolução. A gente está falando em sim. ser ouvido, né? É brutal, né? Sim, por exemplo, né, o episódio da Tiananmen Square mostra exatamente isso, que foi um protesto que não foi solucionado, não foi resolvido, ninguém foi ouvido. O anseio da população não mudou em bosta nenhuma. A vontade opressora do Estado. Isso se mantém até hoje, por sinal. Então, assim, tudo bem, tá? Esse é um exemplo. Alguém pode querer vir para a gente trazer exemplos onde, em tese, protestos solucionaram problemas. Mas eu trago essa ideia de que, assim, o que você vê como a resolução acerca de um protesto não é muito bem por conta do protesto, tá? É mais um mecanismo de controle social para que o proletariado, assim, digamos, né? É tipo assim, que para que toda a população pare de reclamar e não atrapalhe a movimentação que está sendo feita dentro do sistema. É mais ou menos isso. Então, Bela perspectiva. não, mas, cara, acredite em mim. É, 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 é mais por esse lado. Então, assim, quando você tem uma resolução de algum protesto, a resolução ela não é feita porque as pessoas que estão lá resolvendo querem o seu bem. Não, as pessoas só querem que você pare de encher o saco. É só isso. É muito simples. Então, assim, então eu vou encher o saco sempre que eu estiver insatisfeito. Cara, nem sempre isso vai resolver. Na verdade, muitas das vezes isso não vai resolver. Porque o que vai ser tomado de decisão vai ser apenas para você parar de encher o saco. Uma coisa para fingir que está tudo bem para você. Então, assim, enfim. É, Cara, protestos não funcionam, protestos não resolvem. Eu até entendo há alguns tempos para trás, onde as pessoas não tinham outra opção senão o protesto para mostrar insatisfação, tá? Assim, até tinha algumas outras opções, né? Mas hoje a gente já tem, né? O que eu trago como solução, falei aqui no início, né? Por exemplo, no negócio de Bitcoin, que é para mim a solução para isso. Hoje a gente já tem uma solução extremamente clara e fácil
que já invalida qualquer tipo de protesto. Se você quer mudança, meu amigo, não é no protesto que você vai conseguir essa mudança, é nas suas atitudes. Então eu falo também direto, pare de terceirizar a responsabilidade. Pare de achar que alguém tem que tomar alguma decisão para você. Para com isso. Bate no peito e faz o que tem que ser feito. Mas, enfim, pode continuar. Eu falei demais já. Não, não foi. Tudo que você disse é necessário que seja dito, é necessário que as pessoas entendam isso, né? A gente também tem eu estava pensando enquanto você estava falando que essa questão do protesto, né? Ela normalmente ela vem para você pedir para que o Estado resolva um problema que ele mesmo criou, né? Seja por questões de liberdade, seja seja na essência, né? Vamos falar do Collor, de questões assim, né? De presidentes que saíram por impeachment ou coisa. Você está reclamando pelo Estado agir com a democracia, porque você está percebendo que impor a ditadura porque uma maioria assim escolheu é errado, né? Não quer dizer que alguém escolheu algo e que esse alguém se somou a uma maioria, isso é bom, né? Isso, na verdade, não é bom, porque não é aquilo que representa o indivíduo, não é aquilo que representa a escolha individual. Por que que você precisa de alguém representando você em alguma coisa, né? Você não pode se representar, né? Não é uma coisa. Você não tem o direito de fala e de viver a sua vida da maneira que você escolheu, então você é obrigado a escolher um representante, pegar uma parte substancial daquilo que você ganha, passar para esses representantes, para ele tomar decisões por você do que fazer com o seu dinheiro. E normalmente as decisões que eles tomam não são para que eles não vão ser o beneficiado daquilo e eles normalmente não vão usar o serviço ao qual eles contrataram para que você use. Ou seja, eles não têm interesse nenhum, porque eles usam um dinheiro que não é dele para contratar um serviço, um produto ou fazer o que for para algo que ele não vai usar. Então ele tem o pior dos incentivos para gastar muito e fazer um serviço porcaria. Isso é Thomas Sowell, né? É, acho que é. E aí você tem essa questão, você recebe esse serviço horrível, e aí você se indigna e se junta a outras pessoas que também acham isso errado, para que você reclame, em forma de protesto, para aquele que contratou o serviço e não tem responsabilidade nenhuma, para que no máximo ele perca o cargo. Porque nem financeiramente, às vezes no caso do Brasil, ele é afetado, porque ele continua recebendo as pensões de ex-presidente e todas as questões assim, né? Ele só sai do poder. Você só tira dele o poder, você não tira o financiamento que ele recebe, muito pelo contrário, né? Vai ser mais um que vai receber um dinheiro para não trabalhar e você vai colocar outro no lugar que vai receber e vai passar a receber isso, ou seja, você até encarece a máquina pública dessa forma porque você protestou e obteve, entre muitas aspas, sucesso no seu protesto, porque você ainda pode fazer isso, ninguém mudar nada e você voltar em casa e isso não ter resolvido nada. E aí O, você volta deprimido, né? Porque aí você pensa, o que que você vai fazer em relação a como resolver esse impasse, né?
Se a única coisa que você achava que resolveria não resolveu o problema, né? Exato. Você trouxe um negócio até interessante que eu ia ter comentado antes e esqueci. O protesto, ele pressupõe a confiança no ente estatal. Então, você vai Sim. protestar imaginando que existe alguém escondido lá dentro dessa entidade estatal que vai ouvir a sua voz e que vai tirar aquele representante que, em tese, não te representa e que vai solucionar o problema. Então, assim, você confia que existe uma força maior, um ser que está lá escondido e que vai te defender. É, E isso é você, muito problemático. você acredita no freio e contrapeso, né? É, E não existe. coitado, coitados. Então, assim, é muito problemático a tese do protesto por conta disso, né? Você achar que isso é solucionável. Um outro detalhe também que a gente tem que avaliar é que, tipo assim, quando você começa a entender como que funciona a política, você começa de fato, que a gente fala aqui, você vai coringando, e é isso mesmo, e você entende por que protestar não vai resolver o problema. Trazendo um ponto, um pouco do que você havia falado, a gente elege pessoas para que essas pessoas tomem decisões por nós. Portanto, a nossa força de decisão ela não é direta, ela é indireta, para começar. Segundamente, que você tem a possibilidade de fraude, convenhamos, não estou falando mal de urna, eu estou falando que sempre tem a possibilidade de fraude, né? Visto que são meios eletrônicos. Você tem possibilidade de fraude com papel, com o que Sim, for, né? Então, assim, exatamente. sim, Com a tudo. possibilidade de fraude, ela existe e ela não é zero. Exatamente, existe. Um outro ponto também, que é você delegar a essas pessoas às quais você está elegendo essa possibilidade sei lá, de decidir por você, é problemático porque a gente tem hoje no Brasil um negócio muito escroto chamado quociente eleitoral, aonde quem recebe mais votos não necessariamente é eleito. Então, a representação que existe hoje em termos de Congresso Nacional, né, de Senado e Congresso, Senado e Câmara, ela não representa uma maioria democrática. Ela funciona na base de quociente eleitoral. Então, se um cara, por exemplo, foi o caso do Tiririca. O Tiririca, ele recebeu votos demais, demais. E ele levou com ele outras pessoas do partido que assumiram cargos lá no Congresso, só que essas pessoas que assumiram cargos receberam quase nenhum voto em comparação a outros candidatos. Por quê? Por conta do quociente eleitoral. Então, assim, você decide muito menos do que você acha que você decide, mesmo ao votar. Então, é uma decisão indireta e indireta, na verdade, né? Você já está delegando para alguém decidir para você e você está delegando esperando que essa pessoa seja eleita, porque ela pode não ser e se ganhar um outro lá, o outro cara entra com mais ponto e blá blá blá. É uma mentirada danada. O sistema ele foi feito dessa forma. E ele é feito assim, por quê? A pessoa acha que ao ir votar, ela está exercendo a cidadania dela e sendo livre ou qualquer outra coisa. Qualquer outra mentira que você queira contar para si mesmo. Mas, na verdade, você tem um sistema totalmente aparelhado de forma que você seja, assim, que essas pessoas sejam blindadas. E aí a gente começa a entrar, né, no outro ponto também, pertinente com o que o falou, que é que esses caras, eles tomam decisões com o dinheiro seu, ou seja, o dinheiro que não é deles, para coisas boas para eles e coisas para você. Você acha mesmo que o cara que está tomando decisão com dinheiro que não é dele, para uma coisa que não é para ele, vai ser uma decisão boa? É claro que não. É óbvio que não. Não é à toa que nenhum político usa SUS. Não é à toa que o SUS é ruim. Então, assim, quando você vê que o plano de saúde de todos os senadores, ele gera um reembolso de cento e poucos por cento, você faz umas continhas e você entende que para cada R$ 1.000 que ele gasta com o plano de saúde, ele recebe 1.200 de volta. Máquina de lavar dinheiro, acorda, é você que paga isso. Então, assim,
Você querer protestar é você confiar que alguém nesse meio vai ter senso suficiente para olhar para você lá e falar assim: ah, não, eu tenho que ajudar esse coitado que quer ter a voz ouvida. Cara, isso não acontece. Isso não existe. E outro detalhe também, só para finalizar esse ponto, é que se no Brasil tivesse alguma coisa, uma lei que fosse no qual o candidato que não cumprir, sei lá, 80% daquilo que ele prometer antes de ser eleito, ele não pudesse ser reeleito, a gente veria muita diferença. Mas, enfim, esse é o sistema. Quando você começa a entender como que funciona o sistema, você começa a entender que o Estado ele não está do seu lado, ele não quer o seu bem, dificilmente vai querer, na verdade, e que você protestar para que o Estado resolva algo não vai resolver nada. É muito simples. Olha, até você chegar num protesto, né? Você ir lá, você tem que acreditar no caso brasileiro. Você acredita no conceito da democracia, você acredita na autoridade daquele representante, você acredita no sistema eleitoral, você acredita na Constituição do Brasil, você acredita que o poder emana de você, né? Você acredita que as instituições de Brasília ou local, ou seja lá onde for, que as instituições deveriam estar ali para lhe servir. Você acredita que o sistema deveria funcionar para valorizar aquilo que ele te roubou, né? Então, assim, você quer que o bandido use o dinheiro que te roubou para te dar de volta. Você não vai na delegacia pedir isso quando alguém te rouba. Não faz sentido você querer, né? Assim, não mudou nada, né? Então esse é o problema, assim, você continua pegando uma quantidade importante do seu dinheiro e financiando esse sistema, acreditando que, de alguma forma, você tem que ter aquilo de volta em forma de serviço. Assim, por mais que esteja escrito que esteja, na prática nunca teve. E não é para ter. O sistema não foi feito para funcionar dessa forma, né? O sistema ele tá muito além disso. O sistema ele tá enraizado em vários setores, né? O que atrapalha, né? O livre comércio das pessoas. E é proposital isso. É proposital que você não seja totalmente livre para fazer as coisas, porque o sistema precisa manter o controle para ele se sustentar em termos financeiros, né? Existe sempre, obviamente, aquela mentira, né, que é para garantir a sua segurança, mas, cara, mais ou menos, né? Até que ponto você vai querer segurança e ser controlado, né, em todos os outros aspectos. Então, assim, a gente tem que avaliar muito bem isso, né? Mas a grande questão é que, assim, ah, não. Eu acho que já deixamos claro, né? A gente já pode migrar de tópico, né? Não vai adiantar você protestar, você reclamar, porque você protestar é você acreditar em tudo isso que o Hugo falou. Você tem que confiar demais no país para você ir para a rua e, sei lá, e levantar um cartaz e falar assim, queremos isso. Tá, e daí que você queremos isso? Não vai mudar em nada a realidade. É muito mais eficiente se vocês que queremos isso pegarem, se juntarem, se unirem e começarem a fazer as coisas como elas deveriam de fato ser feitas para começar a atacar isso, esse ser que faz isso com você. Então, se você primeiro tem que entender que quem te coloca nessa situação, boa ou ruim, é a existência do Estado como ela é hoje. Se você tem que entender que ah, o formato que elege alguém que você apoia hoje é o mesmo formato que elege alguém que você não concorda amanhã.
E aí, como é que vai ser a sua vida? 4 anos bem, 4 anos mal? 4 anos a favor, 4 anos protestando? É você confiar demais em terceiros, é você deixar a sua felicidade na mão de eventos alheios. Não tem explicação que isso seja feito, né? Então, enfim, eu acho que a gente já começa a entrar, né, em como que eu acho que as pessoas deveriam fazer para usar Bitcoin, que é a solução, né, que a gente propõe, para subverter essa necessidade de protesto. Você não precisa protestar, você precisa usar Bitcoin. Mas tá, beleza. Como que eu vou fazer isso? Podemos entrar nisso, cara? O que que você acha? Ou quer finalizar alguma coisa? Não, por favor, vai, porque concordo basicamente com tudo e é isso aí. Vamos resolver esse problema. Vamos achar alguma coisa para a gente não concordar primeiro, né? Mas enfim. É, vamos lá. Eu falo, né, que quando você entende Bitcoin, você entende muito melhor o mundo. E quando você quer protestar contra isso que te aflige, um governo que te cobra impostos abusivos, burocracias excessivas ou coisas do tipo, você tem que começar a avançar para um uso principalmente de Bitcoin. Por quê? A moeda fiduciária, a moeda que a gente usa, ela é emitida e controlada pelo Estado, não é à toa. Volte um pouco atrás e veja a história do dinheiro, da moeda que é transacionada entre pessoas, Tem que você vai inclusive, entender. tem inclusive um episódio nosso disso, né? Da história, da origem do dinheiro até a chegada do Bitcoin. Vale a pena dar uma ouvida depois. Sim, fato. E isso é de extrema importância, porque você vai entender o porquê dos governos hoje emitirem a moeda que eles emitem, tomar conta dela. Ai, taxa de juros, ai, IPCA e câmbio, todas essas coisas. Cada país emite a sua moeda exatamente para que ele possa ter controle sobre as pessoas que ali estão. Por isso que você não tem, em tese, você até tem uma moeda mundial, né? Mas assim, você não tem oficialmente uma moeda mundial. Mas todo mundo usa dólar, beleza, mas cada país tem a sua moedinha, né? Porque você consegue fazer uma gestão, né? O político ali, ou o Estado consegue fazer uma gestão daquela moeda e mexer coisas ali dentro da economia. Isso é uma intervenção. Gostei Beleza. do seu termo bonito, gestão. Eu chamo mais de curral eleitoral mesmo. A gestão do curral eleitoral. É, enfim, mas assim, a gente tem então isso, né? E o uso do Bitcoin, por toda a natureza que ele tem, de ser político, de ser o mais descentralizado que a gente tem hoje em dia na opção, pelo fato de você ter carteiras, né? O uso pseudo-anônimo. Você não tem CPF atrelado na sua wallet, você não tem CPF atrelado nas suas contas. Você pode fazer movimentações em tese anônimas, elas são rastreáveis, claro, mas até que alguém saiba que aquela transação foi você, exige um trabalho muito maior. Você não tem limites para movimentar esses valores, você tem várias formas de você fazer a segurança desses valores, etc. Então, assim, o uso do Bitcoin ele é interessante exatamente por ele não atrelar a sua característica, o seu CPF, que é uma coisa já normal para a gente, a uma conta bancária, por exemplo. Então, não tem como o Estado, que está em todas as instâncias, saber que você está movimentando esses valores. A gente sabe que hoje o Estado ele usa do tanto que você movimenta, do que você compra, de onde que você compra e de esses registros burocráticos que você tem que ter no seu nome, né, que você faz em cartórios ou coisas do tipo, para te rastrear. Cara, informa no seu imposto de renda que você ganhou um salário mínimo e põe um carro de 1,5 milhão no seu nome. Alguém vai aparecer te perguntando o que está acontecendo. Então, assim, isso tudo é usado para rastrear um indivíduo. Quando você começa a usar Bitcoin para fazer transações, que é uma coisa que eu super sugiro, que eu acho que é muito melhor do que você protestar, você começa a tirar o poder do Estado de fiscalizar você, primeiramente,
E, principalmente, você consegue não financiar o Estado ao pagar impostos. Quando você expande essa ideia de usar Bitcoin para transações, para trocar valores entre as pessoas, ou até mesmo daqui a pouco a gente vai ter a possibilidade de fazer registros na blockchain do Bitcoin, você começa a subverter a necessidade de muitas coisas, como, por exemplo, as contas bancárias que te cobram taxas, o uso de algumas ferramentas que no final do ano falam: ei, colega, você movimentou tanto, portanto pague tanto de imposto. Você começa a conseguir subverter o fato de que o preço das coisas já tem um imposto embutido, porque se ninguém na produção, desde a produção até o consumidor final, pagou imposto naquilo, porque transacionou em Bitcoin, por exemplo, não tem por que repassar o valor do imposto para você. Você começa a viver numa economia onde 50% é desconto, porque 50% de tudo é imposto. Imagina, aplica isso à gasolina, por exemplo. 50% da gasolina é imposto. Se você consegue ter, não sei como, tá? Uma produção por fora, uma movimentação por fora, um abastecimento por fora e uma venda por fora, aonde o cara quer te vender a 40% abaixo, simplesmente porque não teve imposto, pagamento puramente em Bitcoin. É bom para você ou não é? 40% de desconto na sua gasolina. Oh. Isso seria, faz as contas, isso seria possível se você conseguisse fazer uma estrutura dessa. É assim, Ah, eu mas não vou, eu não vou ah, ficar dando ideia, mas existem. É, assim, você consegue fazer óleo diesel com óleo de cozinha velho e álcool, né? Então, hum. assim, Não, o mas que assim, que não é nem importa, questão né, de. se você fazer aí, eventualmente, seu vizinho querer comprar, enfim, você vender em Bitcoin, assim, ninguém fez nada, entendeu? Só sumiu um monte de óleo Exatamente. velho. Exatamente. E essa que é a grande questão. E Olha só, você. vai sobrar um pouco de glicerina também, mas até aí todo mundo vai ter bons sabonetes e é a vida. Mas olha só, cara, o tanto de possibilidade que você, que com esse pouco de coisa que você trouxe aí, você consegue, porra, botar um óleo diesel na caminhonetinha, você consegue pagar aquela pessoa, você consegue comprar mais barato, porque em nenhum desses momentos houve a inserção daquele sócio quase que majoritário que rouba parte do dinheiro e não te dá nada de volta. Sim. E só fazendo um pequeno parênteses, você falou em caminhonete com óleo diesel, assim, é um absurdo brasileiro que é uma lei ridícula para proteger caminhoneiro feita lá no passado, na época dos militares, que proíbe carro a diesel. Aqui é a coisa mais comum e desejada, porque a Sério? eficiência é muito, sim, a eficiência é muito maior, cara. Eu dirijo um Peugeot 2008 aqui e faço 25 quilômetros com 1 litro de diesel. Isso. Pois é, aí por isso que o Brasil vai com os carros com motor porcaria, que as montadoras daqui são obrigadas a pegar um motor a gasolina que aguente combustível porcaria com um monte de etanol aí, entendeu? Então, assim, os caras têm que pensar um monte de coisa, acaba tendo que fazer um motor diferente para ir, e é aí que os motores ficam ruins e o consumo vai lá para cima. Mas aqui Putz. é a coisa mais comum, cara. Você ter aqueles smart, aqueles carrinhos pequenos, cara, faz 30 quilômetros com 1 litro, chega a fazer. Então, sabe, é altamente eficiente, é uma forma. O diesel é uma forma muito confiável, até porque a partida fria é muito melhor, né? Ele é um motor que esquenta menos, né? Ele precisa de menos calor para estar na faixa ótima de funcionamento. E é isso, cara. Então é muito mais fácil. Desculpa o parênteses para falar isso, mas Não, que a mas é gente legal. a gente falou de diesel e assim, isso é mais um absurdo estatal brasileiro, porque era para sim ter carros aí no Brasil extremamente eficientes. Mas, então, exatamente, isso traz de novo à tona essa grande questão. Você que vai na rua protestar, você está pedindo Estado. Você pode não concordar com o que está hoje, mas daqui a 4 anos vai mudar, cara. Aí você vai concordar e daqui a 4 anos muda de novo, você vai discordar de novo.
Cara, não é assim que as coisas funcionam. A gente está apresentando uma solução dependente pura e unicamente de pessoas, de indivíduos, que é você e as outras pessoas à sua volta transacionarem, por exemplo, em Bitcoin, tá? É óbvio que existem outras possibilidades, cada um se ajusta à sua, como, por exemplo, o SDT na rede da Polygon, porque é barato de transacionar e é lastreado em dólar. Beleza. Use Monero também, por conta de privacidade. Tranquilo. São várias possibilidades. Use Lightning Network, não tem problema. Mas isso Mas, é um. evitem usar a solução estatal, né? Mas é. Isso é algo que faz muito mais sentido do que você, durante um dia, talvez dois no ano, você ir às ruas e falar, levantar um cartaz, queremos mudança. A mudança ela tem que ser feita todo dia em você fazer esse tipo de coisa. É você fazer e fortalecer uma vendinha local que vende, sei lá, hortaliças, aonde o produtor está vendendo direto para você e, obviamente, você vai pagar sem a maquininha de cartão, sem nada, porque a maquininha de cartão tem taxa. O cartão é dinheiro fiduciário, que também é totalmente rastreável e atrelado ao seu CPF. São pequenas coisas que você começa a poder fazer, a poder usar, e para você conseguir, pô, movimentar uma economia meio que paralela, aonde você começa a desinvestir do Estado, que faz com que você tenha esse processo de, eu não estou satisfeito. Sim. Assim, você está sendo agorista na essência, né? Isso é manual do libertário lá do Cone, assim, está descrevendo ponto a ponto de como agir, né? Assim, ao invés de você ir lá protestar querendo que alguém resolva o Estado, é você ignorar a presença dele e viver a partir dessa premissa, né? Então, isso é importante, né? Isso é o ponto. E, assim, se vocês não fizeram isso, né? Por exemplo, vá à feira, leve dinheiro, não vai pagar com cartão, compre do mesmo cara. Cara, não, não dura 2 meses, o cara já começa a te dar uma verdurinha a mais, a te fazer um descontinho. Compra sempre do mesmo. Você cria uma relação com ele, principalmente no momento em que você não passa cartão ou não faz nada nesse sentido, que ela é natural. Ela não é nem forçada. Você não está pedindo um desconto pro cara. Ele te dá porque ele sabe que a margem do lucro dele é maior, porque ele está levando em conta as pessoas que pagam cartão, mas você sempre compra com ele, paga com dinheiro, então ele não tem essa taxa. E aí ele para você te dá um negocinho a mais. Ah, olha, eu sei que você compra sempre alface e tinha acabado a alface, mas eu guardei isso aqui para você, entendeu? Você começa a construir certas relações assim com as pessoas que independem, às vezes até do Bitcoin. Você pode até levar dinheiro em espécie, em fiduciário mesmo. Mas você constrói esse relacionamento e um comércio livre de fato. Eu acho que isso é uma coisa importante de todos nós exercitarmos em lugares onde for possível fazer. Porque o impacto disso, né, uma pessoa, 2 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, isso faz estrago em orçamento, cara, de governo, sabe? Assim, vai frear os caras. É bem isso que você está falando. Olha só como é que é a diferença de foco. O foco no indivíduo ou na comunidade que aquele indivíduo pode pertencer é muito diferente de você focar no Estado. É muito diferente de você focar na possibilidade de algum ente maior vir e colocar uma lei que te favoreça. Vir e colocar isso ou aquilo. Não, eu espero que o Estado reduza o ICMS. Cara, para! Começa a fazer coisas por onde para você começar a fugir do ICMS ou parar de financiar isso, financiar o mínimo possível que seja. Entendeu? Então, tipo assim, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de foco. É igual você falou, é focar no indivíduo e parar de focar na existência do Estado, por mais subjugado que nós estejamos a ele, né, hoje, essa influência
só diminui se a gente começar a fazer essas pequenas coisas assim que começam a tirar a força do Estado. E assim, óbvio que eu aceito sugestões, né, de outras coisas que tirariam o poder do Estado e trariam, né, para o indivíduo, mas, cara, isso é para Sim, ontem. por favor, qualquer opinião que tenham, deixa aqui nos comentários ou, sei lá, marca a gente no Twitter, enfim, a gente vai gostar de saber e, se possível, aplicar também. É, só aquele jabá, o, o método PAC, né, o meu curso, links na descrição, ele, ele é mais ou menos isso, né? Por mais que eu falo muito de privacidade e tudo mais, ele vai te ensinar a dar uma Daniel Fragada na parada, entendeu? Porque a ideia é mais ou menos essa, a ideia é você ser um indivíduo soberano, cara. Sem precisar sofrer o que o Daniel Fraga sofreu, porque não é todo mundo que está É, disposto a passar o que esse cara passou, é né? Isso é verdade. então assim, conseguir fazer isso e ser um ilustre desconhecido na multidão, mas estar agindo grandemente como muitos heróis não o fizeram, né? Então É, eu acho que acho que esse é o ponto, assim, o indivíduo soberano, ele é a maior arma anti-Estado que a gente pode ter. com certeza. Ah, Vamos a para gente as chegou no final notícias? já? É. Estamos caminhando para o final. Momento que o Felipe traz aquela notícia divertida do mundo. Ah, a notícia que por sinal você me mandou também. Eu não sei, eu vi isso em algum lugar, acho que você me mandou em algum lugar, não lembro onde. A Tether congela R$ 1 bilhão ligado ao sindicato de tráfico humano. O que que acontece? A Tether é a empresa que cria, que gerencia o USDT, aquela moeda, criptomoeda, uma das mais famosas, mais transacionadas, lastreada em dólar. O que que acontece? O USDT, aquela criptomoeda, ele é centralizado. A gente já cansou de falar isso. Assim como o SDC também é, tá? O que que acontece? O USDT, ele é gerido por uma empresa chamada Tether, que é localizada num paraíso fiscal e tal, mas, da mesma forma, ela segue com uma gestão central. E o que que acontece? Algumas vezes isso já aconteceu das pessoas terem o SDT bloqueado. Então, assim, o SDT ele é totalmente rastreável e ele pode ser bloqueado a um bel prazer. Isso aí é igual o Pix, tá? Lá, mas eu tenho o SDT na minha wallet, botei o SDT na minha MetaMask. Cara, não interessa, tem como bloquear esse USDT seu mesmo em autocustódia, tá? Então, assim, é importante você saber isso. E foi até o que eles fizeram, né? Eles congelaram R$ 1 bilhão, são 225 milhões de dólares em USDT, porque a pessoa estava ligada lá a tráfico de, sei lá, tráfico humano. Não está errado, acho que tem que combater o crime, sim, principalmente tráfico humano, deve ser uma coisa extremamente absurda, assim, não consigo conceber isso. Mas o que a gente traz aqui é. E foi até, eu até comentei isso hoje, né? Falei que você pode usar o SDT para transações, é o fato de que o SDT ele não é completamente livre, é igual é o Bitcoin, que onde ele não vai ser, por exemplo, congelado nem travado na sua carteira. É só algo a ser avaliado, tá? É, porque por isso que eu não recomendo muito transações com o SDT. Por mais que assim, eu entendo que a grande maioria das pessoas não vai estar usando para fins ilícitos, ainda assim a gente tem que acostumar com a liberdade. E se a gente quer liberdade, você não pode ser em nenhum momento, em nenhuma situação, censurado. Sim, sim. É um, é uma, entre aspas, uma limitação para quem olha o Tether com olhares de privacidade, anonimato, né? É mais uma das coisas que ele não possui. Mas também não é uma coisa que ele nasceu projetado para fazer ou foi divulgado como tal, né? Então, assim, é só estar atento à ferramenta e entender as limitações dela, entender o seu uso, né? E ter cuidado, que afinal de contas,
Você não está em cima de uma rede privada por, por padrão, você não está numa rede que te dá anonimato, então, assim, é muito fácil ser rastreado e chegarem até você. Então, tenham um certo cuidado em relação a isso, né? E, enfim, essa é mais uma notícia. É óbvio que a gente não está falando crimes têm que ser combatidos, sim, seja por instituições estatais, seja por onde creio que eu e Felipe mais acreditamos, que é um livre mercado de segurança privada que se interage entre si, mas isso tem que ser combatido, sim. Mas, enfim, nós temos que estar atentos também, mais uma vez, uma indicação do método PAC, ou seja lá qual for o nome do nosso novo curso que vai vir aí na frente, que vai explicar e mostrar os detalhes do funcionamento de cada um, para que o indivíduo tome a decisão da forma mais adequada, né? E acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Boco Podcast. Se gostou, não deixe de, por favor, dê as 5 estrelinhas que ajuda a gente na divulgação. Para deixar um comentário também, esteja à vontade. Estamos recebendo bastante comentários e a gente agradece bastante por isso. Se quiser doar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg ou se tiver no Fonta em nosso app favorito, é só enviar direto um pouquinho dos satoshinhos que você ganhou ouvindo a gente. Pode mandar direto para o bloco podcast que a gente agradece, tá bom? E ficamos por aqui e tchau.